Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 15 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 e 2, versículo 10 e versículos 25 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração, e que nessa sexta-feira a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. O nosso canal no YouTube está quase chegando a 10 mil inscritos. Para a glória do Senhor e com a ajuda de cada um de vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite enquanto você estiver ouvindo essa pregação, se inscreva, deixe o seu joinha. Todos que puderem, deixem um comentário na pregação de hoje e compartilhem essa mensagem para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. O Evangelho de hoje, ele está escrito dentro do contexto da festa das tendas. Essa festa, ela era celebrada por 7 dias e lembrava a dura caminhada do povo de Israel rumo à terra prometida. E Jesus, então, ele está naquele lugar, indo para o seu caminho, o caminho da cruz, e ali alguns o reconhecem, mas muitos não o reconhecem como o Messias, porque o coração deles não se abria para enxergar que em Jesus todas as profecias estavam se cumprindo. Mas o povo, quando olhava para Jesus, não conseguiam enxergá-lo como Messias, principalmente porque, se nós olharmos o Antigo Testamento, sempre quando Deus mandava alguém para libertar o seu povo, eram pessoas de aparência forte, como Sansão, como vários outros, pessoas que se impunham, pessoas que organizavam exércitos, que venciam outros grandes exércitos. Mas Jesus vem de uma maneira totalmente diferente. O povo esperava um libertador revolucionário, alguém que iria juntar de novo um exército, iria combater o Império Romano. Mas o Pai envia seu Filho, não para ser um revolucionário, mas para dar ao seu povo
uma libertação que ninguém poderia tirar deles, para salvar o seu povo da morte. E a maneira que o Senhor iria salvar e libertar o seu povo era através da cruz. Mas aquele povo ainda não conseguia enxergar, assim como muitos hoje ainda não conseguem. A libertação que Jesus propõe é uma libertação definitiva, porque é uma libertação de dentro para fora. E sendo livres em Cristo, ninguém pode mais nos destruir, nem a morte pode mais nos vencer. Então, hoje, nessa sexta-feira da Quaresma, nós nos lembramos da cruz. A cruz que se torna um sinal bendito do amor do nosso Deus. A cruz que se torna não um sinal de condenação, mas um sinal de salvação. E isso nos chama sempre a refletir, irmãos, como nós temos lidado com as cruzes que nós carregamos, como nós agimos diante do sofrimento, diante da dor, diante da dificuldade, porque muitas provações que acontecem na nossa vida podem sim ser um sinal de bênção para nós e para aqueles que estão à nossa volta. E em Jesus nós podemos e devemos declarar ser mais que vencedores. Quando diante do Senhor nós assumimos a nossa fraqueza, mas olhamos para Ele e sabemos que a nossa força, a nossa vitória vem dEle, e que Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. E Ele nos ajudando, nós temos força para chegar até o fim. E eu li uma reflexão muito especial sobre esse evangelho de hoje, e dizia assim: a quem aquelas pessoas procuraram matar? Eles procuraram matar Jesus, que na verdade já estava de alguma forma morto dentro deles. Jesus não havia nascido dentro do coração daquelas pessoas, não porque Ele não quis, mas porque aquelas pessoas não aceitaram a encarnação do Verbo, o Emanuel, o Deus conosco. Não aceitaram que Deus havia se tornado homem para a nossa salvação, para a nossa libertação definitiva. Se esse mistério não é acolhido, as outras realidades também vão ter muita dificuldade de cair dentro de nós. Irmãos, nós precisamos aceitar que Deus veio ao nosso encontro. Precisamos aceitar que Ele assumiu a natureza humana para nos redimir, porque do contrário, nós também vamos querer matar essa palavra da verdade. Isso nós precisamos meditar muito, porque a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela se torna verdade na nossa vida quando nós aceitamos. Aquelas pessoas não aceitaram, mesmo vendo tudo o que estava acontecendo, os milagres, os prodígios, os sinais, mas eles não abriam os olhos, eles não queriam enxergar, e eles então perderam a oportunidade de fazer daquela festa uma grande festa de celebração. Eles diziam: o Cristo, ninguém saberá de onde é. E isso foi uma demonstração de ignorância a respeito de Jesus. A ignorância de não conseguir enxergar diante dos próprios olhos a presença do Messias em Jesus. A revelação
de um total desconhecimento sobre a pessoa de Jesus. São Jerônimo dizia que ignorar a Escritura é ignorar o próprio Cristo. Quantas realidades hoje, irmãos, em nosso tempo, que nós vivenciamos por causa desse esfriamento do amor à palavra de Deus, do contato com a palavra de Deus, do crédito com a palavra de Deus. O mundo, ele vem pesado, nos bombardeando com tantas informações. E às vezes, preocupados com essas informações, nós como cristãos acabamos nos desviando, nos afastando da palavra de Deus. E a palavra é o lugar privilegiado do nosso encontro com o Senhor, do conhecimento de Jesus. E à medida que nós lemos a palavra, alimentamos dela. Essa palavra vai nutrindo no nosso coração essa certeza que toda promessa se cumpriu em Jesus. Ele não é mais um profeta. Ele não é somente mais um enviado. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. A palavra de hoje, ela nos convida a dar um grande salto, a não agirmos como aqueles habitantes de Jerusalém que ignoraram a presença de Jesus, que não perceberam nele a ação de Deus, a presença de Deus, e caíram no erro, e perderam a oportunidade de viver o tempo da graça, o tempo da bênção. Aquela festa era uma festa para lembrar o sofrimento, mas também para lembrar das promessas, as promessas messiânicas, as promessas de vitória. E aquele povo celebrava, mas não acreditava nas promessas. Meus irmãos, hoje nós somos chamados a olhar para dentro de nós e meditarmos de verdade. Porque olha, irmãos, se nós acreditarmos verdadeiramente em Jesus, nós vamos transformar esse mundo. Nós vamos transformar de verdade a nossa vida. Nós vamos transformar os ambientes ao nosso redor. Se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós acreditamos que o que está escrito na Sagrada Escritura é a boca do Senhor falando com cada um de nós, nós vamos olhar para Jesus e vamos ver nele todas as promessas do Antigo e do Novo Testamento se cumprindo no Senhor. E vamos acreditar de verdade. E esse acreditar em Jesus não é somente falar com a boca que nós cremos, mas é crendo de coração. E crer de coração é viver de acordo com a sua palavra. E se nós acreditamos em Jesus, nós vamos ser pessoas diferentes. Nós vamos viver dignamente como filhos de Deus. E vamos testemunhar o seu amor. E vamos testemunhar o poder da sua palavra, o poder da transformação na vida de cada um de nós. E vamos encher esse mundo com as coisas de Deus. Jesus estava ali presente. E aquele povo perdeu a oportunidade. Jesus continua presente. E muitos ainda continuam perdendo a oportunidade. Domingo, na Santa Missa aqui na minha paróquia, o padre falou algo muito bonito e eu queria trazer para vocês. Ele falava sobre o Evangelho de São João e nos levava a meditar
que São João, ele não falava em milagres, ele falava em sinais. E ele dizia, para que os sinais? Os sinais são colocados para que cada pessoa possa interpretar aquele sinal. Um exemplo, um sinal de trânsito. Quando a pessoa vai fazer legislação, ela começa a entender o que cada sinal de trânsito está falando. E quando a pessoa vê aquele sinal, a pessoa interpreta, o motorista interpreta o que aquele sinal está dizendo. E ele deu um exemplo de um vídeo, de uma conversa do Padre Fábio com um ateu. E o ateu dizia, eu não acredito, porque eu olho para a hóstia e eu vejo simplesmente um pedaço de pão. E o Padre Fábio dizia, eu acredito, porque eu olho para a hóstia e eu vejo Jesus. Entenderam, irmãos? Nós precisamos aprender a interpretar os sinais, como aquele povo não conseguiu interpretar. Como aquele povo endureceu o coração para aceitar que os sinais levavam a confirmar Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E nós precisamos aprender, porque todos os dias existem sinais de Deus que são colocados na nossa vida. E nós precisamos interpretar o que o Senhor quer nos dizer. Todas as vezes que o Senhor manda um sinal, Ele quer dizer para cada um de nós que Ele nos ama e que Ele deseja que nós possamos nos arrepender e voltar para Ele. Reconhecer Jesus é reconhecer os sinais e as maravilhas que todos os dias são realizados na nossa vida. Se alguém ainda tem dificuldade, faça hoje a sua oração e peça ao Senhor que Ele possa abrir os seus olhos espirituais para que você possa ver nos sinais a manifestação do Emanuel, do Deus conosco. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu queria rezar com vocês o Salmo responsorial, o Salmo 33. Senhor, nesse dia, nós louvamos e glorificamos o Senhor, porque do coração atribulado está perto o Senhor, e que hoje mais uma vez o Senhor se faça presença nos corações atribulados, que o Senhor possa voltar a sua face e possa abençoar o seu povo. O Senhor é bondoso, é maravilhoso e escuta aqueles que te buscam na oração, aqueles que te buscam com o coração contrito. Sim, Senhor, o Senhor está perto dos que o temem, daqueles que humildemente clamam a misericórdia do Senhor. Porque mesmo quando os males vêm nos abater, o Senhor está com cada um de nós e nos liberta, e nos salva, e nos protege. Obrigado, Senhor, pela sua proteção, pelo seu cuidado, pelo seu amor com cada um de nós. E hoje eu quero te pedir, Senhor, abra os olhos espirituais do seu povo, para que, vendo os sinais da manifestação do seu poder, possamos entender que são sinais que querem nos levar à vida eterna e à salvação. E o maior sinal é o Emanuel, o Deus conosco, que habita no coração de cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.